Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Eu sou Josi Oliveira e estou de novo aqui com a Nil Binda, que vamos participar dessa conversa aqui falando sobre o que, Nil? Fala aí! Oi, Josi, tudo bem? Eu estou aqui querendo muito apresentar a Josi para vocês. Pessoal, a Josi, ela é psicóloga clínica, ela é coach, trabalha com pessoas há mais de 20 anos e ela tem o trabalho dela está na Flórida, mas ela atende online e atende mulheres e homens também. E nós estamos aqui hoje e eu quero muito falar com a Josi sobre menopausa. Nós vamos aprender muito hoje. E obrigada, Josi, por ter aceitado o convite. E obrigada por essa oportunidade. Imagina, é um prazer ter você aqui comigo também. Obrigada pelo convite também para participar aí dentro do grupo. A Nil tem um grupo que chama Bold, ela vai estar colocando esse vídeo lá e eu estou compartilhando também aqui no meu canal, por isso vocês estão vendo assim, beneficiando os dois grupos ao mesmo tempo, não é isso? Com um tema tão, vamos Sim. dizer, intrigante, né? Eu já tenho um vídeo, inclusive, no meu canal, vocês podem passar, quem está no canal, vai aqui, se não viu ainda, com 5 erros que as mulheres cometem antes de chegar na menopausa. E quem estiver no grupo Bom também, seja bem-vindo ao canal e passa lá para você ter mais dicas. Aí a Nil, ela é coach de crianças também, luta, tem uma academia de jiu-jitsu, se você estiver aí na região de Haverhill, é em Haverhill que você está, né, Nil? Qual é a cidade, Nil? Vem treinar com a gente. Estamos Qual é em Haverhill, nós estamos 30 minutos de Boston. Pronto. Haverhill. Isso, e ela também é mestrada clínica, ajuda pessoas de qualquer idade, realmente com o coração de fazer a missão dela, que é contribuir com as pessoas. Por enquanto, né? Claro que vem outros projetos aí no futuro, provavelmente, vocês vão ouvir muito ainda sobre a Nil. Vamos então Obrigada, Josi, sempre. Tema, né? Vamos falar sobre o tema menopausa. Gente, eu quero, assim, para a gente começar a acionar esse tema, né? O que vem na sua cabeça quando você pensa em menopausa? Na minha cabeça vem calor, mas a Josi disse que tem muito mais do que isso. Então, eu só estou vivendo essa partezinha. Eu estou com 37 anos e eu estou sentindo muito calor. Uns calores, assim, em momentos que... muito loucos, assim. Então, Josi, eu quero muito aprender com você hoje. Explica pra gente o que é a menopausa e não é só calor, tem muito mais que isso, né? Se for só o calor, gente, estaria bom, né? Mas é um período, né? Na verdade, são 3 fases em uma, né? Que a gente chama o pré-menopausa, que seria a fase também do climatério, a menopausa e a pós-menopausa, que vai durar aí mais ou menos uns 20 anos para tudo, sabe? Não se desesperem, mulheres. E os homens também, porque é muito importante você, homem que está tanto no canal como no grupo, participar também, conhecer mais sobre isso, porque é um tema que ainda existe vários tabus, né? Infelizmente, sobre o tema. Quando a Nil fez a pergunta, eu não sei o que veio na sua mente, mas a primeira vez que eu ouvi falar em menopausa veio velha, acabou minha vida sexual, e agora? Como vai ficar meu casamento, né? Então, passam várias perguntas como essa, ou dúvidas, ou questionamentos. E o que eu aprendi na minha experiência, hoje eu tenho 50 anos, já estou na pós-menopausa, estou com qualidade de vida, né? Não estou gorda, está tudo certinho, tenho uma boa alimentação, tenho qualidade no sono, então, na verdade, a gente precisa buscar essa qualidade de vida aos 80, 70, sei lá quantos anos você pensa em viver nessa terra, mas hoje está alongando os nossos dias nessa terra, né? Pela estatística aí, nós vamos viver muito mais. E por que não chegar numa velhice com qualidade de vida, né? Então, vamos lá. O que é a menopausa? A menopausa, na verdade, ela é um período, o último dia da menstruação da mulher. No vídeo anterior que a gente fez, a gente falou da primeira menstruação. Então, quando termina o ciclo menstrual, aí sim é considerado que nós estamos na menopausa. Porém, para acontecer isso, nós vamos passar 12 meses sem menstruar. Então, vai contar aquela última menstruação que depois disso você passou assim um susto e falou, nossa, eu não estou mais menstruando? Então, aconteceu realmente. A minha ficou bem destacado, que a gente ia indo para Nova York. Então, o último dia ficou bem destacado. Depois disso, eu fiquei, nossa, cadê? Não vem mais?
E aí vem essa... É bom ou é ruim? Afinal, foram 450 ciclos, mais ou menos, que a gente teve, né? Tem um certo alívio quando para, mas tem também aquele outro lado do desespero, porque agora, geralmente, quando nós menstruamos, vem o alívio depois que desce a menstruação, sim ou não? Uhum. Tem aquele Sim. período de TPM muito forte, e depois que vem a menstruação, parece que traz um alívio, uma paz, né? Você não vai mais sentir isso quando não tiver mais a menstruação, tá certo? Então, por isso que é o desafio. E por isso que é também muito importante quando você começa a se preparar. Porque a partir dos 25 anos nós já começamos a envelhecer. Então, se a gente pensa dessa forma, e eu com a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse essa cabecinha lá, ou as orientações que eu tenho hoje lá atrás, eu tinha me cuidado muito mais e não tinha passado tantos desafios nesse período. Porque, infelizmente, os profissionais, eles não identificam os sintomas. E o que eu ouvi era assim, não, você ainda não está na menopausa, porque você ainda menstrua. Mas tantas coisas estavam acontecendo comigo. Uhum. O que são essas coisas? Como eu falei, são 3 períodos. A pré-menopausa, ela vai ser chamada de climatério também. Uhum. E é o período onde pode começar aos 35 anos, que foi quando eu descobri que eu estava nesse período. Mas eu só fui descobrir que realmente era o período depois de alguns anos, mais ou menos uns 40 anos, que eu fui entender que era aquilo, porque eu fui pesquisar, li bastante, porque os profissionais não estavam me ajudando realmente. Uhum. Quais são esses sintomas, então, que a gente precisa ficar atento desse período do climatério? Nós estamos na TPM, aí ela vai acentuando. Então, imagina que duplicou a sua TPM. Os humores estão bem difíceis. A irritabilidade é um sintoma muito forte. E depois os calores, como a Nil falou. Primeiro ela pensa no calor. Esses calores eles podem começar à noite, e aí você pode realmente ficar assim, todo molhado, parece que passou assim uma chuva, tomei chuva agora. Eu costumo dizer assim, uma chuva de dentro para fora, se fizer sentido para você. Dependendo da estação, é até bom, porque imagina no frio de Boston, você com calor. Quando era aí até que estava melhor, mas vem para o calor da Flórida e tenha esses momentos, não é fácil. Então, os calores, né, a irritabilidade, a palpitação no coração, não sei se você já experimentou isso, Nil, mas existe uma palpitação que você pensa que é uma crise de pânico, que é uma ansiedade, e de repente já faz parte desses sintomas da menopausa, do climatério, no caso. E a alteração no humor, né? A pele ressecada, você começa a sentir a pele ressecada, o meu pé rachava muito e eu não estava entendendo por que o pé está rachando. Ah, ok. O pé, Quanto sim. mais creme usa, não funciona. O que é isso? Tá, então a pele realmente vai ressecando muito, a vagina começa a ressecar também. O libido, né? Daquelas mulheres que davam muita desculpa, agora vai ser pior ainda, porque realmente tem os momentos que você não, né? Vai estar muito baixo o libido, você não vai ter nenhum desejo sexual. Muitas dores de cabeça também nesse período, então tem que cuidar. A impaciência também, Josi, eu acho que... Lembra quando... Bom, quando eu tinha 20 anos, as pessoas falavam assim, quando você atinge 40 anos é diferente. Agora que eu tô com 37, eu tô começando a entender o que as pessoas querem dizer. Uma impaciência, até com coisinha pequena. A gente fica mais pique mesmo, uma coisa que não tem nada a ver, você começa a olhar diferente. Às vezes essa falta de paciência vai acentuar uma irritabilidade, você vai... Eu fiquei assim um período transformada, eu falava, quem sou eu? Porque era muito, muito mesmo, assim, eu explodia muito fácil, principalmente com o maridão, né? Está mais perto, as pessoas que estão mais perto vão sentir a falta de paciência no trabalho, com as pessoas às vezes mais lentas, você vai realmente mudando o seu humor. Então, por isso que é necessário você saber os sintomas e você se preparar, tá? Sim. Outra coisa que eu coloquei aqui, espinha, gente, é algo que, assim, a gente depois que passa dos 40, fala assim, não, espinha só na adolescência, não é não. Também problemas com espinhas, tem muitas mulheres que têm, eu voltei a ter, exato, problema de dente, inclusive, porque está mudando todos os seus hormônios. Eu tive muito problema de dente com meus dentes em uma determinada fase. O enfraquecimento nos dentes? Enfraquecimento, Enfraquecimento. exato.
E apareceu cárie também nesse período. Eu continuava cuidando da mesma forma, mas eu percebi que tem uma sensibilidade maior. E depressão. Então, é muito comum acontecer a depressão também nesse período. Bom, gente, claro que tem notícias boas também, né? Não é só coisa ruim. Então, vamos lá, que a gente quer saber dessa notícia boa. Então, você precisa, hoje em dia, conhecer mais o que tem aí de hormônios para você se preparar, tá certo? Porque hoje já tem um hormônio bioidêntico, que é exatamente igual ao que a gente tem, que a gente já pode começar a aplicar. Mas você vai precisar encontrar um profissional. Não são todos os ginecologistas que sabem, né, te consultar, identificar o que você está sentindo, para realmente você começar a tomar os hormônios. Existia também um mito que a gente pensava que só quando estivesse num período já de menopausa começar a tomar os hormônios. E não. Hoje você pode começar essa reposição muito mais cedo, porque aí você vai se proteger. Porque também esqueci de falar. Tem a parte da pele envelhecendo, né? O ressecamento leva à flacidez, que vai ficar enrugada. Em determinados lugares você vai perceber. E sem contar a gordurinha localizada, bem naquela partezinha linda da barriga que a gente se incomoda bastante, né? Eu costumo dizer que fica parecendo um pneuzinho ali, né? Porque ali o hormônio, o estrogênio, como está diminuindo, parece que ele se concentra mais naquela área ali, nesse período. E aí vem o desconforto. A gente já envelhece, assim, já engorda durante um ano 3 quilinhos de graça, tá, gente? Não sei se vocês sabem dessa informação, mas... A partir de que idade? É assim, mais ou menos? A partir dos 30, talvez 40? após os 35, porque é nessa fase do envelhecimento. Então, vai depender de mulher para mulher. Então, a gente já precisa ter um cuidado maior com a nossa alimentação, com exercícios físicos, com tudo isso que a gente já conhece e às vezes não pratica. E aí, nesse período, mais facilidade por causa da mudança hormonal. Então, o estrogênio está diminuindo, progesterona, então os nossos hormônios do sexo estão diminuindo. E aí a gente precisa, então, fazer a reposição através de vitaminas, através da alimentação e também através, talvez, já a reposição hormonal logo em início. Aí vai depender do seu médico, do seu histórico de saúde também, né? Então, o importante é a gente saber que nesses 20 anos, mais ou menos, eu estou falando, claro que diferencia de mulher para mulher. Algumas mulheres, elas começam ali na fase de 48 anos, 50 anos. A minha foi precoce, eu não sabia que eu estava na menopausa precoce até depois dos 40 anos. Então, o normal das mulheres brasileiras são entre 48 e 50. E quando o processo, você está no processo, você vai ter cuidado no seu exercício físico, porque vai trazer esse alívio. O aeróbico, o exercício aeróbico é muito bom, né? Você vai ter problemas para o sono, então o exercício vai te ajudar também. Uma alimentação regrada com castanhas, com gorduras também naturais, né? José, e o colágeno? O colágeno é essencial, porque o colágeno é que ajuda a sua pele não enrugar, né? E o envelhecimento. Então, você precisa também tomar o colágeno. Tem várias... Eu percebi que o uso do colágeno me ajudou muito nas unhas e no meu cabelo. E eu ia falar disso, a queda do cabelo é incrível nesse período. Inclusive, muito. Vocês percebem, mas o meu cabelo já está muito baixinho. Mas o colágeno realmente, assim, não é só propaganda mesmo, pelo menos, né? Para mim foi realmente mudou mesmo para melhor. A unha enfraquece e o cabelo também. Então, além do estresse que já passa por causa desse período de irritabilidade e tudo, tem também a perda do cabelo, né? Tem muitas mulheres que ficam os buracos mesmo assim na cabeça. Então, é preciso cuidar. Por isso que você precisa ir no seu clínico geral e também no ginecologista, porque você vai equilibrar os hormônios. E outra, não são todos os médicos que fazem o exame de realmente para saber realmente o nível hormonal que você está, para saber qual é a reposição correta, né? Os médicos não me fizeram isso. Eu tive que pedir realmente, dizer, eu quero um exame completo dos meus hormônios, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. Então, você precisa falar com o médico. Bom,
Depois que você consultou seu médico, você se preparou, você já está colocando aí uma alimentação diferenciada, né? Você já está se programando para isso, você precisa entender os riscos das doenças que podem ser causadas durante a menopausa. Tá? Então, quais são esses riscos? Osteoporose, problemas cardíacos, tá? Porque o que vai acontecer? Os ossos, nós vamos perdendo a facilidade das juntas, né? Então, nós vamos enfraquecendo os nossos ossos. Por isso que é importante a alimentação, as vitaminas, os nutrientes, para que quando você entre nessa fase, você não comece a ter dores musculares, dores das juntas, no caso, né? E eu acho engraçado que a gente vai ficando nós vamos ficando mais sábias, né? E mais proativas, e a gente fica mais curiosa também, pelo menos a mulher moderna, né? Sim. Ela fica mais curiosa de saber. No meu último físico, que foi over the phone, que foi pelo telefone, eu disse mais de mim, ele ouviu mais do que ele escutou. Ele ouviu mais do que ele falou, o meu médico. Porque eu contei para ele todo o plano que eu estou tendo na minha saúde. Ele disse, só continua fazendo o que você está fazendo. Então, é importante a gente realmente, isso aí que você está falando, prestar atenção, pesquisar e buscar saber, né? Não esperar pelo médico. Exatamente, porque às vezes o médico não vai fazer, não vai te falar no mesmo momento, porque você se conhece mais do que qualquer pessoa, né? E se a pessoa não tem costume de ir no médico, às vezes ela perde também a informação. Mas, por exemplo, quando eu cheguei na minha médica, ela falou a mesma coisa. Tá tudo ok, você já está fazendo tudo. Mas não estava tudo ok, porque eu continuava sentindo muito calor. Quando eu falava do hormônio, da reposição hormonal, ela falava assim, mas pode dar câncer. Não, isso. Então, dependendo do médico, realmente pode, tem possibilidades, mas no hormônio sintético, hoje tem muitas outras opções aí no mercado, né? Mas elas não me deram, pelo menos os profissionais que eu busquei na época, não me deram essa opção. Quando a minha menstruação estava desregulada, porque também vai acontecer esse momento, ou ela vem um fluxo muito grande, que às vezes você se pega despreparada, vaza tudo se você não se cuidar, ou vai falhar uma vez ou outra. Eu sempre tive um fluxo muito grande e o meu nunca falhou, pelo contrário, o fluxo foi muito intenso. Agora, é normal também menstruar num mês, não menstruar no outro, às vezes passar 2 meses sem menstruar. Tá? Isso aconteceu só no finalzinho já do ciclo para mim. Mas nesse período, infelizmente, eles não te dão assim uma resposta. O que ela me falou eu posso remover os seus ovários, né? o seu útero, tirar tudo. Eu não quero, eu preciso passar por uma cirurgia se, né, não tem necessidade, porque aí tem consequências também que a gente não é informado no momento. Nenhuma cirurgia é totalmente simples, né? Exatamente. Então, quando eu falo de tabu, é exatamente isso, o medo de ter câncer se fizer reposição. E hoje já tem outras opções que você não vai passar por esse risco, né? Então, tem que tirar o misticismo, tirar os tabus para você poder se preparar e ter qualidade de vida, né? E aí, a falta de reposição hormonal, olha só, tem uma pesquisa que 40% das mulheres que não fazem reposição hormonal durante o período de menopausa, quando termina, elas estão na fase pós-menopausa, após 10 anos, elas podem morrer. A maioria das mortes são por causa do AVC ou de infarto. Então, prejudica mesmo, a gente está vendo, e vocês, né, se quiser deixar... Uau, pessoal, então, olha só, nós não tivemos nenhuma prévia antes desse vídeo, está sendo tudo novo para mim. Então, essa reposição hormonal, eu acho que é o highlight desse vídeo, para a gente poder realmente estar não só checando os nossos sinais, mas buscando também ajuda profissional. Exato. E o cuidado da alimentação, tudo isso conta, né? Porque é um período muito longo que a gente tem mulheres que não sentem nada. E vai depender muito da idade das nossas mães, porque é hereditário, né? Eles dizem, alguns profissionais dizem que não é a contagem dos ciclos. Outros já dizem que é por causa dos ciclos. Então, os que acreditam que não são devido à quantidade de ciclos, dizem que pode ser o formato da sua mãe, então é genético, né? Observa, conversa com a sua mãe. A minha mãe não passou por esse período. Na verdade, a minha fugiu completamente do dela. Porque como ela fez a cirurgia, ela removeu tudo, ela nem sentiu o período.
Então, eu não convivi com isso, eu não convivi com nenhuma mulher que tinha passado por isso para eu ter aquele modelo, né? Então, quando começou a acontecer, eu não sabia o que estava acontecendo. Ô Josi, você me levantou uma questão que eu vou procurar saber, porque no meu caso eu tenho DIU, então eu já não menstruo há 15 anos, não, 15, desculpa, 14 anos, né? Porque quando eu tive as crianças. Então, eu já troquei o DIU 2 vezes. Então, no meu caso, agora, eu preciso analisar esse período que eu estou sentindo os primeiros sinais do climatério, mas que eu não tenho menstruação para parar. Exato. Eu não sei, né, também como funciona, porque você então, não está desgastando esses ciclos 400, né? Então, eu preciso, as mulheres aí que têm DIU como eu, seria ainda mais profundo a gente pesquisar como fazer essa reposição da maneira correta, né? Exato. E até identificar também o que o DIU pode prejudicar ou não, né? Se informe, porque provavelmente os profissionais sabem, o ginecologista pode te dar alguma informação. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, Nil, é também o efeito no cérebro, porque o hipotálamo, ele é o órgão que regula, né, a nossa energia, a nossa temperatura do corpo. Então, é afetado o cérebro também nessa área, porque muda a temperatura. Então, a gente está esse excesso de calor. Depois vai passar a fase do frio. Então, tem o calor, tem o frio. Uma hora você está assim, tremendo de frio, daqui a pouco vem aquele calor desesperador. E também a memória. Aí entra o ponto que a mulher vai perdendo, vai esquecendo muito fácil das coisas. Então, a gente também precisa se cuidar por causa da nossa memória. Já tem uma estatística que a Alzheimer, ela afeta mais a mulher do que o homem. Já tem, né, uma indicação disso. Então, a gente precisa também cuidar do nosso cérebro. E como que a gente cuida da memória? O aprendizado, ler sempre, aprender coisas diferentes, fazer meditação, o mindfulness é muito usado, que realmente ajuda bastante, principalmente na irritabilidade, né, na nossa área do equilíbrio emocional. Josi, engraçado, você me fez lembrar que agora o novo update do iPhone, para quem tem iPhone, veio com algo já no telefone que é para você programar se você vai dormir 8 horas. E o engraçado é que as horas que você dorme vai como é que fala? Vai ditar, né, o seu dia. Realmente o sono, porque aí entra toda essa perda de memória que você está falando, o cansaço, e a gente acaba não dormindo, com vontade de fazer muita coisa. E o corpo vai dando para a gente esses sinais, tá cansada, para. Eu não tô. Eu sempre achei que perda de memória fosse meu cérebro me protegendo. Assim, você está esquecendo de algumas coisas, porque tem muita coisa. Você tá tentando fazer muita coisa. Então, descansa mais, lê mais, toma mais chá, tira um pouco do café. Existe aí vai fazer esse equilíbrio. Né? Existe a proteção natural, claro, a gente tem a memória consciente e inconsciente, né? Por causa dessa proteção, não dá para ficar tudo nessa memória, mas conforme a gente vai gerando um hábito desse excesso de preocupação, aí a gente vai afetando também a nossa mente. Isso que é importante, como você falou, do sono. O sono, ele regenera, ele renova um tanto de coisa em nós quando nós dormimos. Tem gente que não gosta de dormir. Eu achava que dormir era desperdício de tempo também. Por muitos anos eu dormi só 5 horas e estava bom. Mas existe também uma pesquisa, inclusive eu tenho um vídeo no canal também sobre ele, que ele fala do tipo de pessoa e que tem pessoas que precisam dormir mais que outras. Quando eu durmo 5 horas, eu fico bem. Mas depois que eu comecei a passar por todo esse processo, eu tento dormir mais. Então, quando eu acordo, por exemplo, dormir 5, não, mas eu quero ficar um pouco mais. E aí eu vou para a meditação, vou para o mindfulness. Eu tenho sempre me cuidado para que a minha mente esteja renovando-se, né? E o aprendizado de outras coisas, fazer as coisas com a mão ao contrário, né? Também são dicas que escovar dente, escovar cabelo, com a mão esquerda, se você é direito, se é destro. Por exemplo, andar de costas, dar umas caminhadinhas de costas, às vezes não dá para você fazer na rua, mas segura numa mesa, né, no lugar. Então, dá... Ler o livro também, né? Você já viu falar disso? De ler o livro de cabeça para baixo? Também, tem várias coisas bem interessantes, né? Movimentos com as mãos. Eu estou fazendo um trabalho com a minha mãe, desde quando entrou essa pandemia,
Todos os dias eu faço exercícios com ela, respiratórios e também movimentos, para ela alongar. Tem movimentos nos dedos que você pode fazer também, sabe? Você encontra vídeos no YouTube. Tudo isso você está trabalhando a sua mente, trabalhando a sua memória. Então, é muito importante, gente, tudo isso. Eu acho que esse vídeo já está ficando muito longo, né? Tanta informação. É bom. Mas, tá tudo bem, Nil? Tem mais alguma pergunta aí que a gente possa... Nossa, quero te agradecer, Josi, por todos os insights que a gente teve aqui sobre menopausa. A menopausa é como você falou, é só o início, né? É um longo período também. Mas se fosse assim, para a gente fechar esse vídeo com o ponto positivo da menopausa, na sua opinião, qual seria? Positivo, eu acho que é a maturidade, né? Que a gente pode Uhum. tirar de tudo que a gente aprendeu na vida e dos ensinamentos que a gente pode dar para os outros também. Eu acho que é isso. Se eu tivesse a cabeça de 50 com um corpinho de 20, eu faria muito mais coisa. Não é possível. Mas não é. Só que eu quero deixar uma dica também muito importante aqui. Traga o seu parceiro para esse processo. Tem muitas mulheres que não falam, têm vergonha de falar que está sem libido, fica se esforçando, às vezes se machuca, aí fica com trauma, aí todas as vezes que você pensa na relação sexual dá dor, porque a dor primeiro é na cabeça, né? Então, traga o seu esposo para dentro, o seu cônjuge para dentro do seu relacionamento, para dentro desse processo, compartilhe com ele. Meu marido sabia de tudo, ele vê os calores, vê os frios, vê o dia que eu não quero, que eu quero. E olha, gente, não acabou sua vida sexual. Ficou muito mais gostoso e mais demorado, e a gente começa a ter um outro nível também de relação sexual nessa área, né? Nesse período. Então, aproveita isso. Namora mais também, né? Tem várias outras coisas que a gente pode fazer um grupo só de mulheres para dar dicas sobre isso, não deixar aqui no vídeo no YouTube. Eu adoraria. Isso, né? Mas quem tiver interesse, até fala aqui com a gente, Nil, que a gente pode fazer um bate-papo de tirar dúvida, de dar ideias e contar experiência umas para as outras também, que eu acho que isso é muito válido, né? Gente, fique à vontade para escrever para a doutora Josi, para marcar uma consulta também. E fique à vontade, se precisar de mim para tirar qualquer dúvida, eu estarei aqui também. Muito obrigada pelo seu tempo, gente, te amo. Beijo, Nil, também, viu? Foi ótimo estar com você aqui. Foi maravilhoso. Um beijo. Tchau, gente.